Olá a todos. Inúmeras dúvidas chegou por e-mail, resolvi montar um panfleto 10x15 só como base de explicação. No caso, seria só como auxílio de utilizar as linhas guias, né, e grade, para ajudar a distribuir melhor os objetos. No caso, eu fiz esse aqui como base para ilustrar a aula e nas dicas dando explicação de como fazer. Aí aproveitei, no caso, eu montei até um mockupzinho aqui para ilustrar na hora de apresentar o trabalho para o cliente, mas a intenção é mais a dica no CorelDRAW, no caso a apresentação aqui, você pode utilizar, visualizar no navegador como fica. Você pode ver aqui os detalhes melhores aqui no navegador, para o cliente ver na hora lá, quando for acessar, você imprimir para ele. No caso também, o fechamento, vou dar uma dica de como fechar o arquivo, né, para finalizar ele em PDF, com a sangria. Então, vou tentar explicar as dicas do dia a dia para montar, né, o panfleto no CorelDRAW. No caso, como padrão isso aqui, vou até fechar isso aqui, 10x15, não vou salvar. Arquivo novo, o Ctrl+N, o arquivo novo, Ctrl+N. Já deixei configurado, você pode deixar em milímetro, altura, centímetro, 300 dpi. Eu vou dar OK. Eu costumo já criar os modelos já. O que eu costumo fazer? Eu deixo o template salvo no modelo, por exemplo, para não ficar repetindo dia a dia isso. Por exemplo, aqui, novo baseado em modelo. Vou abrir o novo baseado em modelo. Meus modelos, por exemplo, eu criei um 10x15, por exemplo. Eu já deixo na proporção que eu quero trabalhar. Mas a intenção é do zero, pedir para explicar e ir montando o layout sobre ele. Não vou salvar isso aqui. O arquivo já está aberto. Dou duplo clique no meu retângulo. Ferramenta, contorno externo, vou colocar 3 mm. Vou dar Ctrl K para separar. Ou venho aqui em objeto. Separar grupo de contorno, Ctrl K. Clico fora, seleciono o interno. Seleciono o interno, coloco o interno 3 mm. Posso dar Ctrl K, separo meus objetos. Por exemplo, eu já fiz a sangria, aonde que vai ser o corte, que no caso aqui vai ser o vermelho, e o limite do texto. Por exemplo, o corte vai ser azul aqui, só para explicar. E esse vai ser o limite máximo para os meus textos e objetos que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu gosto de dividir esses meus elementos aqui em 3 partes. No caso, a folha total, que é 10x15, tamanho aqui 10x15. Eu vou trabalhar com o layout dele interno aqui. Eu costumo dividir essa parte interna para alinhar e distribuir melhor os elementos. Eu duplico o vermelho, né? No caso o corte real. Dupliquei, seleciono aqui, coloco dividir, sinal de dividir, por 3. Eu dou Enter. Seleciono o vermelho abaixo, mantenho um Shift T ao topo. Seleciono novamente essa aqui com mais, P para centralizar, mais uma vez mais, seleciono com Shift a base vermelha e B, base. Vou ter 3 divisões para eu poder trabalhar aqui. Ok? Eu puxo minhas linhas guias para me auxiliar. E vou puxando, montando aonde que vai ser a distribuição dos meus elementos. Eu posso selecionar, mantendo o Shift, as linhas guias
e duplicar, encaixar ela do lado direito aqui. Vou dar um zoom. Só encaixando as linhas, mesmo aqui. Na de cima, coloco na de baixo também. Seleciono, clico e arrasto, jogo ele para baixo. E alinho depois ele aqui nó com nó. Ok? Puxo minha linha, P para centralizar e P para centralizar. Meus elementos estão todos divididos aqui. Eu quero bloquear essas minhas linhas guias aqui. Eu seleciono minha linha guia aqui, bloquear. Caso não estiver aparecendo réguas, em menu exibir, réguas. E se não estiver aparecendo gerenciador de objetos, janela de encaixe, gerenciador de objetos. Ok? O que eu costumo fazer? Bloqueei minha linha guia aqui. Eu deixo marcada essa opção, se não estiver ativo. Deixo alinhar as diretrizes, né? Alinhar as linhas guias nas versões anteriores. Eu costumo puxar, isso aqui não é uma regra, como estou fazendo, mas isso me auxilia na hora da criação. Puxo a ferramenta caneta, no elemento de fora, clico, vou fazer nó, fazer um triângulo aqui como base, para eu ter o tamanho da disposição dos meus elementos que eu vou utilizar. Com esses meus objetos todos aqui, seleciono, posso dar Ctrl A, eu vou jogar para a linha guia na parte superior. Clico e arrasto, eles vão transformar em linha guias. E vou bloquear também esses meus objetos que viraram linha guia, vou bloquear. Ok? Eu dou um ajuste para a minha página. E agora eu posso começar a trabalhar os elementos. Como eu estou trabalhando aqui, eu posso vir abrir local da minha pasta, são meus documentos. Eu havia deixado separado aqui, dicas aula. Eu posso vir importar meus materiais aqui. Eu havia criado um coração só para explicar. Posso até importar isso aqui. Eu abri, né, no caso disso aqui. Eu comecei a trabalhar. No caso, criei só para auxiliar na montagem aqui. Vamos pegar esses meus objetos que eu criei. Vou dar Ctrl C, vou nessa base aqui. Na camada 1, posso dar um Ctrl V. Meu objeto está aqui. Com ele, eu tenho um auxílio das linhas guias. Eu posso vir posicionar onde que eu quero meus elementos aqui. Ok. Eu posso vir expandir, manter um Shift. E posicionar onde que eu quero. Além da minha linha guia, eu posso vir selecionar, ele vai centralizar automaticamente. Ou por base também, você pode diminuir ele pelos cantos laterais aqui, na proporção, mas eu aconselho sempre utilizar o Shift na hora para diminuir, que ele fica centralizado aqui. Com a seta do teclado, eu posso vir alinhar, posicionar aonde que eu quero que vai entrar meu objeto. Eu posso salvar isso aqui. Posso gravação, salvei, e agora eu posso começar a trabalhar. Eu costumo deixar separado, também na criação, criar um novo documento, uma nova camada, coloco o BG como fundo, como referência, seleciono o BG, clico e arrasto, jogo ele para baixo da camada 1, vou colocar isso aqui, renomear. Isso não é necessário, mas eu gosto de manter tudo em ordem. Coloco coração, um exemplo aqui, posso até dar uma cor, vou clico só para deixar o coração amarelinho, BG eu posso deixar uma cor rosa. No BG selecionado, eu crio uma base de fundo para ele. Clico e arrasto, nó com nó, ele está do tamanho certinho.
Ele vai alinhado certinho com a... que vai criar nó com nó. Posso vir, depois alinhar, ajustar ele aqui. Clicar e arrastar. Vai fazer interseção. Interseção. Por exemplo, posso dar uma cor para esse meu BG. Vamos colocar uns 10% de magenta. Com CTRL selecionado, eu vou tingir ele de 10%. Retiro o contorno. Por exemplo, com essa base. Eu sei que meus elementos estão alinhados, distribuídos. Eu havia feito até com outro título aqui. Até deletar isso aqui, um exemplo. Só posso escrever depois. Posso voltar aqui. Vou ficar só o título aqui que eu estou... Vou dar Ctrl C, vou voltar na gravação. Vou dar Ctrl V. Vou dar Shift Page Up. Vou para a parte do coração aqui, clico e arrasto, porque eu tinha selecionado a camada errada. Jogo ele por cima de todos. Só jogar ele por lado, ele veio elementos a mais que eu não queria. Tem elementos a mais que eu não quero aqui. Só quero o texto. Centralizo, ou escrevo, escolho uma fonte bacana aqui. Por exemplo, já está centralizado aqui, vou centralizar, clico e arrasto. Meu objeto está centralizado aqui junto com um coração. Vou dar um Ctrl S para salvar. E, ok, por exemplo, aí, com a divisão dos meus elementos, aqui embaixo, eu sei que, vamos supor assim, eu tenho 6 objetos, né, umas 6 imagens. Eu coloco, posso criar no BG mesmo um retângulo, seleciono pela linha guia, vou colocar aqui mais ou menos fazer um retângulo aqui mais ou menos como base, clicar, jogar para a esquerda, duplicando, com o direito ele duplica, e posso vir, selecionar os 3 e ajustar ele para alinhar aqui. Com bases aqui. E por que eu não fiz na proporção aqui? Ele não está no tamanho correto, poderia utilizar, fazer um quadrado perfeito, né? Um retângulo, um quadrado perfeito, mantendo o Ctrl, clico e arrasto. Jogo para a direita para duplicar, duplico mais uma vez e mantenho Shift nos 3, clicar e arrastar. Daria na mesma aqui. Mas aí fica centralizado bonitinho, na distribuição. Eu sei, vamos supor que são 6 objetos. O que eu fiz? Eu dupliquei espelhando. Ok? Com essa base aqui. Só vou selecionar aqui. Vou dar uma cor branca aqui. E vou colocar uma cor de... Por exemplo, essa cor que eu quero trabalhar. Eu clico e arrasto, jogo ela para dentro da minha caixa de parede de documento, da cor de documento. E eu vou selecionar a cor que eu quero trabalhar, clico com o direito, né, para preencher. Posso até jogar uma cor mais espessa, menos até, deixa eu ver. Bom, por enquanto está esse aqui o elemento. Eu já sei que a distribuição dos meus elementos estão aqui. O que eu faço agora, por exemplo, para continuar a ver como está ficando o meu layout, né? Eu dou um ajuste e vou dar um zoom. Zoom para ver a tela cheia, né? É o F, visualizar tela cheia, ou vem por aqui. Eu gosto de deixar esses menus para auxiliar no dia a dia aqui. Por exemplo, está ficando meu layout aqui. E
Com meus objetos subdivididos, já tenho noção. Aqui vai entrar texto, um exemplo, e aqui embaixo outros elementos, como telefone e outras coisas que o cliente pede, de acordo com o brief. Agora, com meus elementos e objetos todos já na proporção para distribuição, vou buscar a imagem. Posso dar Ctrl I. Aulas, dicas, por exemplo, eu vou só expandir ele aqui mais. Vou querer selecionar minhas imagens. Manter um Ctrl, vou buscar as minhas 6 imagens, importar. Vou dar um zoom, vou já distribuir ele mais ou menos aqui onde que eu quero. Um objeto já foi, clico e arrasto. Outro objeto já foi, e outro objeto já foi. E falta só mais um. Prontinho. Por exemplo, as imagens elas não estão em bitmap. Elas estão em bitmap, porém, elas estão em RGB. Eu posso vir aqui, trazer ela já tratada do Photoshop, ou se ela não estiver, só ela estiver em PNG em RGB, você vem em modo, bitmap modo, bota CMYK, modo, bitmap modo CMYK 32 bits, você vai fazendo os demais aqui. Bitmap, modo CMYK, ok, e por último aqui, modo CMYK. Isso aqui também está, deixa eu ver. Por exemplo, todas as imagens estão agora CMYK, CMYK, conferir. Ok. E eu posso começar a buscar os elementos agora. Vamos supor aqui. No outro aqui, busquei o título. Vamos supor aqui. Busco o título, Ctrl C, vou na gravação, vou dar Ctrl V. Ok. Eu fiz esse como base. Aí eu escrevi o texto, você escolhe a fonte legal. Eu posso vir aqui com esses espaçamentos, com a sangria, já vou tendo a noção de um layout aqui. O que eu fiz assim, né? Aí lá eu vim aqui, por exemplo, vi para já ter um alinhamento de distribuição dos meus objetos. Se até eu fechar isso aqui, não vou criar. No panfleto aqui que eu havia feito, vamos supor, não sei se no vídeo dá para ver legal. Coloquei alguns detalhes aqui, vocês vão fazendo de acordo com a criação, fazendo e alterando de acordo com que você acha que fique bacana. Olha que eu vim aqui. Fiz tipo uma transição de gradiente, né, de radial. Por exemplo, nesse aqui. Na altura dos meus elementos aqui, eu cliquei aquele retângulo, eu posso até duplicar esse retângulo maior da sangria, do mais do teclado. Mais ou menos na altura que eu quero aqui, onde começam meus objetos. Nesse objeto aqui eu posso vir colocar um preenchimento interativo, colocar um radial, deixa eu dar um salvar aqui, um radial, e posicionei mais ou menos onde que eu quero. Aí vou alterando as cores, vou colocando a cor que eu acho que fique legal. Uma pequena transição, viu os elementos lá que eu não quero. Só apagar esses aqui.
Aí vocês alteram, façam um background. Por exemplo, se quiser colocar uma imagem de fundo, deixa eu ver aqui, um tema, colocar de mães, um exemplo. Isso aqui surgiu agora. Tá, vamos supor assim, seria essa imagem, um exemplo aqui. Vamos ver se fica legal, não testei. Um exemplo aqui, copiar, no próprio CorelDRAW você vai colar, vai colar. Ok, com base dessa aqui. Tá, Shift Page Down, Ctrl Page Up. Não sei se fica legal. Legal aqui, vamos embora aqui. Selecionar mais ou menos aqui. Aí na criação você vai fazendo melhor forma. Lembrando que aqui o corte dessa linha aqui, eu vou enquadrando aqui da melhor forma. Esse é o objetivo maior aqui da sangria. Trabalhar com as grades. Vamos supor aqui, deixa eu ver. Fica legal. Esse aqui eu posso vir ajustar ele até na grade onde que eu quero. Por exemplo, os objetos aqui, deixa eu ver, se eu tirar ele aqui. Vamos supor assim, tá? Vamos supor que esteja legal. Essas duas imagens, eu posso vir com a setinha para baixo. Posso dar salvar, dar um ajustar para a página. Vejo como está ficando a distribuição. Com auxílio das minhas linhas guias, para eu ver na visualização. Eu desmarco essa opção, ativar ou desativar a impressão de exportação. Vejo como está ficando a minha diagramação. Esse aqui eu posso até jogar ele mais para a esquerda. Clico fora, dou um zoom. Essa imagem eu vou deixar ela alinhada até as minhas linhas aqui de corte real. Ok, vamos supor que acho que ficou bacana isso aqui. Posso até alterar o meu radial aqui. Aí vou ajustando da melhor maneira. Esse eu vou ter que dar uma escurecida a mais. Ok, vamos supor aqui. Eu vou agora distribuir. Dentro desse meus quadrados que eu havia dividido, E e C. O menu Organizar. Eu usei a tecla de atalho, menu Objetos. Objeto. Alinhar e distribuir. No caso aqui, alinhar dentro de objetos. Alinhar e distribuir. E alinhar centros na horizontal e centro na vertical. Vou distribuir esses meus objetos dentro deles, E e C. Aí alguns você pode redimensionar, de acordo com como você está fazendo. Aqui eu vou alinhar e centralizar. E e C. Esse aqui também, E e C.
Após eu ter feito isso, por exemplo, ali no outro acho que eu tinha colocado uma cor desse que eu havia aplicado dentro desse objeto, porém no modo de transição retangular. Ele está muito grande, eu posso até diminuir ele aqui. Eu posso até eliminar isso aqui e colocar uma transição dele aqui. Deixa eu até eliminar ele aqui de novo. Vou começar ele do zero aqui. Puxar ele aqui. Puxar uma cor de transição aqui. Posso vir conta-gotas. Pegar uma transição dessa cor aqui. Ok. Peguei essa transição. Esse posso deixar bem clarinho. O fundo dele aqui eu posso deixar ele branco 100%. Nessa base aqui, vamos supor aqui. Para eu transferir a cor de um para o outro, Shift, clico com direito e vai transferindo as cores para os meus objetos aqui. E, por exemplo, se a imagem estiver muito grande, eu posso vir fazer os ajustes com F10. Por exemplo, posso diminuir o tamanho da imagem, manter o Shift para ele alinhado, posso redimensionar ele aqui. Vou dar um salvar, vou dar um ajuste para a página, ver como está ficando. Não quero ver como está ficando com as linhas guias. Bloqueio na impressorazinha aqui, vou dar um zoom. E talvez o fundo aqui posso vir tirar um pouco mais desse gradiente, colocar um pouco mais branquinho. Posso vir diminuir mais ele aqui. Eu gosto de usar sempre o Shift selecionado. Eu faço uma transição ali aqui. Vamos observar essa base aqui. No outro agora eu não lembro como que eu fiz. Deixa eu ver aqui. O outro eu coloquei, busquei o texto, né? Vou buscar esses elementos aqui. Vou dar Ctrl C, volto aqui. E vou colar. Ctrl V. Coloquei uma cor no gradiente também, eu posso... Ele vai selecionar o que eu fiz. Eu escrevi o texto, no caso, você pode distribuir. E agora, por exemplo, quero colocar os preços. Né? A fonte que eu usei. Um exemplo. Para eu alinhar os objetos todos certinho na mesma posição, esse aqui eu posso até espelhar, posicionar ele onde que eu quero para distribuir melhor os elementos. Só espelhar esse aqui. Ou não, você pode, de acordo com a posição onde vai entrar seu texto. Por exemplo, aí agora eu vou escrever um exemplo. Pulseiras, pulseiras, né? Vamos por aqui, coloco o redimensiono, coloco a cor que eu quero no título aqui. Posso deixar bold ou não. Reposiciono ele aqui. Vamos supor que colocar só o valor.
Essa vamos por 0, 0. Vou botar um valor qualquer aqui. Posso diminuir. Esse aqui está em 14, por exemplo. Posso deixar em 6. Esse aqui deixar em 6 também. Pode variar. Com a F10 eu seleciono, jogo ele para cima. Vou diminuir esse valor aqui. Esse aqui está em 9, está legal. O valor eu posso deixar em negrito. O valor menor, o maior, posso deixar assim, dessa maneira. Você pode configurar do só que você achar melhor. Aí os elementos você pode posicionar da melhor maneira. Por exemplo, o preço já estabelecido, um exemplo aqui, da diagramação que você queira fazer, pulseira, sei lá, JH, vamos supor assim, seria o nome do meu objeto, né, do produto. Mantém o Shift. Por exemplo, aí essa transição aqui de posso alterar de acordo com o que eu achar melhor. Por exemplo, alterei aqui, altero em todos. Ou eu posso selecionar todos de uma vez só e reposicionar os valores iguais. Prontinho, dá um Ctrl S. Eu agora busco minha linha guia. Vou posicionar minha linha guia aqui para esse meu texto. Vou jogar, alinhar ele para baixo. Vou posicionar no alinhamento mesmo, na mesma posição. Vou olhando mais ou menos a posição que eu quero. Essa minha linha aqui, eu vou buscar uma nova linha guia para eu buscar esse texto para baixo. Esse meu objeto posso diminuir mais. Eu posso vir distribuir ele aqui melhor no objeto aqui para entrar o texto. Com a base dos objetos, já estou tendo uma noção de como está ficando o layout. Busco meu texto aqui e vou posicionar ele aqui. Duplico esse meu texto, posso jogar ele para a esquerda aqui. O melhor posicionamento que eu achar. Busco uma nova linha guia. Só posicionar onde o bracelete aqui, vamos supor aqui. Duplico esse aqui e jogo ele aqui para baixo. Ok? Vou dar um Ctrl G nele aqui, só alinhar com esse aqui, Ctrl G. Seleciono E, para a mesma altura. Ctrl G. E. Vou dar um Ctrl G nesse objeto. Esses dois objetos aqui também. No caso, objeto texto. Ctrl G. E por último aqui. Ctrl G. Colocar E.
está alinhado ali certinho. Confirmar que está alinhado na mesma posição e vou dar um salvar, vou ajustar para a página para ver como está ficando. Diagramação. Ok, está saindo do jeito que eu queria. Estou achando que essas linhas, vamos supor, eu não quero, só quero o fundo branco. Mas você pode ir testando, depois aplicar outro tipo de layout. Por exemplo, eu achei que ficou, vamos supor, tá bacana. Deixa eu dar um ajuste tamanho real para ver como ficar. A base de alinhamentos dos meus elementos está todo feito aqui. Isso seria uma criação básica aqui. Ok? Aí textos, tudo alinhado. Depois, se você quiser separar os objetos com texto acima, ok. Posso dar um zoom Z para pegar o zoom. ESC para sair, eu dou um zoom, ver como está ficando. Ok. Meus objetos estão tudo certinho, as cores estão em CMYK, todos os elementos estão certinho, cores. Clico com direito, propriedade do documento, ver se não tem algum RGB, mesmo assim, se tiver um RGB, por exemplo. Tem imagem, bitmap e RGB ainda. Deixa eu ver qual. Ah, tá. Os da mãe que eu acabei de inserir. Seleciono, faço o mesmo processo, bitmap, modo CMYK, modo bitmap CMY. Aqui não é mais indicado, mas eu posso dar uma controlada, Shift Ctrl U. Posso dar uma leve ajustada aqui. Por isso que é legal trazer a imagem tratada do Photoshop. Ok? Eu posso dar Ctrl B para dar uma clareada a mais ou menos. Eu vou deixar como está assim, só para explicar. E é sempre legal para ver, para não estourar muito as cores, é sempre bom ativar as cores de prova. Ok? Pouca mudança. Mas uma dica que eu dou, que eu tenho a transição aqui de gradiente, aqui nesse meu objeto, eu procuro remover. Porque se eu fechar ele em, como fala, em PDF, a transformação de bitmap, ele vai serrilhar. Só eu vou fechar isso aqui para demonstrar para vocês aqui. Vou colocar aqui, vou salvar, publicar PDF. No caso eu fiz sangue de 3 mm. Gravação, vou colocar, eu deixei configuração padrão. O que é que eu fiz? Vou agora, configurações, indica aqui, falando que contém elementos fora da página, por causa da sangria dos objetos, ok? No geral, deixo como está, cor ICMYK, documento. Colocar, você pode dar o título, né? Objetos. Eu marco sempre essa opção, exportar todo o texto em curvas, para não ter problema na hora de abrir lá. Está configurado 3 mm. Ok. E eu posso colocar, né, marcas de corte, tal, informações do objeto do arquivo, marcas. Tá, tudo ok, vou salvar. Vou aqui na minha pasta, onde que está. Gravação. Ó, se eu der um zoom aqui, note que na conversão do meu objeto, ele veio serrilhado. Então não acho legal usar bitmap. Eu mesmo convertendo em bitmap lá, ele não fica legal. Eu costumo fazer o quê? Volto aqui, gravação. Isso aqui, bitmap, havia convertido. Ah, está no modo já.
Bitmap modo, tá, está ok. O que eu costumo fazer? Eu procuro, por exemplo, estar com uma lente, curva em coração lente, vamos supor aqui. Eu removo minha transparência, eu não quero minha transparência. Eu removo, venho aqui, sem transparência. Eu posso trabalhar um gradiente, clicar em transparência, eu quero uma transição. Conta-gotas, eu costumo fazer isso. Pego uma cor que eu quero trabalhar aqui, já me deu uma cor, seleciono, eu quero uma cor branquinha também. Quero uma transição parecida com isso aqui. Ok? Feito isso aqui. Porque quando eu ativo cores de provas, ele tem uma pequena alteração. Então, com essa alteração, com ele ativo, eu regulo da melhor maneira a transição que eu quero. Ok? Agora, eles não têm efeito de lente, né? Mesmo se eu convertesse, ele daria problema. Vamos supor que agora eu vou fechar isso aqui também, publicar em PDF, colocar 01, vou na pasta lá, ele já foi salvo na pasta. Se eu der um zoom, ele não serrilhou, não bugou. Ele fez a transição dele perfeitamente nas cores de bitmap, simulando o efeito de brilho que eu queria. E meu layout praticamente está feito aqui, né? Já vamos supor, já posso até enviar para a gráfica. E abrir o outro aqui também, gravação. Você vê a primeira que eu fiz, conversão, ó, e tudo serrilhado. Isso não acho legal. E é sempre bom você, antes de enviar, vamos supor, gravação aqui, sempre dar uma verificada como está se tem algum erro, vamos supor, algum erro de fazer o objeto aqui. Beleza. Essas são as dicas de como trabalhar aqui com alinhamento e distribuimento. Distribuição, aliás, de elementos dentro de um layout, assim seria, né? Não há regra, poucos trabalham dessa maneira, creio eu. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Por exemplo, eu finalizei, acho que ficou legal, bacana o layout aqui. Acho que ficou bacana. O que eu costumo fazer? Eu vou duplicar toda essa minha arte. Vou dar um Ctrl G. Eu vou exportar ele tamanho real. Opa. Até esqueci de colocar aqui um detalhe aqui que sempre me pergunta, é bom sempre colocar. Colocar esse aviso, né? Não joga impressos em via públicas, né? Porque alguns estados exigem, pode dar multa para quem fez o encarte. Né? O encarte que seria o proprietário, quem mandou fazer a arte, né? Tipo assim, o empresário, né? Se ele pegar sem essa informação pode gerar multa para ele. Aí você posiciona onde você achar que fique melhor, ou embaixo ou em cima. Vamos supor, agora eu vou duplicar ele aqui. Vou dar um Ctrl G. Vou fazer um tamanho. Agora eu vou fazer o tamanho real para corte. Vamos supor, para simular no meu mockup. Eu dou duplo clique na minha ferramenta retângulo. Jogo ele para a esquerda, para a direita aqui. Seleciono esse objeto, para clipe dentro. Retiro meu contorno. Esse vai ser o tamanho real. Por isso que eu trabalhei com as linhas guias. Ele ficou do tamanho 100 milímetros de largura e por 150, 10 por 15.
Dou uma analisada, ver como ficou. Ok, vamos supor. Acho que ficou bacana, né? Vamos supor assim. Dou um zoom aqui. Essas linhas poderiam até diminuir mais a espessura dela, né? Aí vocês capricham da forma que vocês acharem melhor. Deixa eu até ver aqui. Vamos colocar branquinho. Vou colocar branquinho mesmo, só para ver como fica. E vocês alteram. O layout sempre vai mudando, ver como fica, o que você achar melhor. Vamos supor que é esse aqui vai ser um exemplo. Mas se você quiser apresentar para o cliente, você vai exportar isso aqui, você pode exportar como PNG mesmo, 300 dpi. Ele fica um pouquinho maior, você pode regular, mas já que você vai colocar no mockup, não precisa. Aí você vai dar OK. Ctrl E. Exportar para dentro da minha pasta, né? Aulas dicas, exportar como PNG. OK. E no Photoshop você vai, por exemplo, o mockup que eu havia construído só para demonstrar aqui, você vai substituir, no caso. Esse é o objeto aqui, né, do inteligente. Vou dar duplo clique para abrir. Vou selecionar File Place. Inserir, né? No caso aqui está em português, esqueci que você aceita. Adicionar. Enter. Ou dê Enter. Ele vem como um Smart Object. Sim. Ele já foi substituído. Esse aqui, eu esqueci. Eu era para ter deixado ele como Smart Objeto também. Esse eu posso até deletar. Ou posso vir para auxiliar, né? Aí só para demonstração mesmo. Eu posso vir só para puxar uma régua, uma linguinha aqui. Deixar do tamanho que eu havia deixado mesmo. OK. Vou deletar esse aqui que eu não quero. Vou aqui, eu vou inserir aulas, dicas, né? E você já pode posicionar onde que eu quero aqui. Com minhas linhas guias, dou Enter. Prontinho. Eu posso até fechar isso aqui, fechar grupo, Ctrl 0, retirar minhas linhas guias. OK, posso vir aqui, arquivo, salvar como, documento, meus documentos, aulas dica. Posso deixar salvar em JPEG. De repente vocês queiram salvar nessa versão. Aula. OK. Posso ver como ficou na apresentação aqui. Volto na minha pasta.
que acho que ficou legal, por exemplo, com a imagem das mães, né, da mãe e da criança. Posso ver como ficou no navegador. Acho que ficou bacana. Eu posso vir também aqui, salvar. No Photoshop também. No File, salvar para o web. File Save. Posso dar um zoom. Por exemplo, ele está muito grande. Está muito grande, por exemplo, posso colocar o percentual, vou colocar uns 80%, não colocar uns 50%, só para ver como fica no tamanho da visualização. Isso, foi bacana, deixa eu ver aqui. Deixa eu testar nos outros navegadores para ver como fica. Ok, 80% ficou tamanho legal. Você clica, ó, você amplia. Por exemplo, quando você mandar enviar para o cliente, ele vai analisar. Por isso que eu deixo sempre um mockup na forma de para enriquecer, né? Vamos para o trabalho assim. Eu criei só para demonstrar aqui mesmo, tem outros modelos também bacana. Ele vê a arte plana, vê o modelo que ele quer, vamos supor que seria um impresso real. Pronto, a arte foi feita aqui, com a distribuição, com a sangria certinha. Isso aí, galera. Então essa é a base de como fazia, né, a distribuição de elementos aqui no CorelDRAW. Esse aqui eu acho que ficou bem bacana. Já para selecionado. Então essa seria a dica. Como trabalhar os elementos para alinhar e distribuir os objetos, ver como está ficando, visualizar. E espero que tenham gostado aí da dica. É o dia a dia como você vai trabalhando. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Ok? Fique com Deus, até a próxima. Qualquer coisa, se tiver dúvida, só perguntar. Um abração a todos.